Olá, comunidade. Espero que estejam todos bem. E antes de mais, dar-vos a todos os parabéns pelas perguntas que têm feito. São todas extremamente pertinentes. Peço desculpa por não conseguir responder a todas de uma só vez, mas acaba por ser complicado. E algumas delas bastante pertinentes e bastante complexas para vos dar uma resposta muito simples e direta lá no grupo. Mas vamos àquilo que interessa. Hoje estamos aqui para falar, então, do artigo que está lá, muito relacionado ao LCA. E então, vou-vos partilhar já aqui o artigo, que é o quê? Se vermos que o trabalho de força normal, ou seja, um trabalho de força progressivo, consegue restabelecer a força quer do quadríceps, quer dos posteriores de coxa, dentro de 7 meses na reconstrução do LCA. De realçar que este estudo foi feito em jogadores de futebol amadores. Também é importante percebermos que uma recuperação de um LCA, de uma reconstrução do LCA, vai durar 9 meses. É dolorosa, é muito penosa para quem passa por ela e é um processo bastante longo. Mas vamos lá então perceber aqui o artigo. Primeira coisa que eu vos quero mostrar. Eles basearam este processo de reabilitação em 4 fases. 4 fases essas, que a primeira fase foram exercícios de ativação do quadríceps, segunda fase, um endurance muscular, ou seja, um trabalho de força com mais repetições e uma carga mais baixa. Ou seja, fizeram 2 séries, 15 a 25 repetições, com cerca de 50% RM ou menos. Terceira fase, um treino de força normal, com o objetivo de normalizar a simetria entre membros e que já fizeram 2 a 4 séries com mais carga e menos repetições, ou seja, 8 a 10 repetições, 60 a 80% de RM. Ao mesmo tempo, ainda tinham alguns exercícios em que faziam 15 a 25 repetições. Numa quarta fase, tinham também então o objetivo de normalizar a simetria e aumentar bastante a força muscular. E aqui já foram para 5 séries de 3 repetições, sendo que alguns exercícios também mantinham nas 2 séries de 15 a 25. Mas vamos perceber melhor o que é que eles fizeram. Ora bem, então, nas primeiras 2 semanas, fizeram um exercício extremamente simples, que foi leg raises, ou seja, subidas da perna em casa, e o caminhar com as muletas, ou seja, algo bastante simples e fácil. Qual é que era o objetivo desta primeira fase? Conseguir a extensão total do joelho. Sem dor, conseguir reduzir a inibição muscular artrogénica e tudo de forma simples. O principal objetivo desta primeira fase é este, que é restabelecer a extensão total do joelho sem dor, de forma ativa, ou seja, se for passivo, pouco nos vai de facto interessar. Depois, eles treinaram também na clínica, ou seja, frequentaram na clínica e reparem, uma média de 2,6 vezes, portanto, não é necessário nós fazermos fisioterapia ou fazermos exercício todos os dias, mesmo num processo de reabilitação. Algumas coisas podem ser feitas em casa e são extremamente simples. Portanto, a segunda fase começou mais tarde e foi quando eles fizeram as 2 séries de 15 a 25 repetições. O que é que eles utilizaram para isto? Step-ups, ou seja, subidas à caixa, leg raises ainda, ou leg presses. Tudo isto também bastante simples e nós já vamos ver em baixo. O que é que eles não utilizaram ainda nesta segunda fase? Exercícios de cadeia cinética aberta. Ora, acredito que já sabem um bocadinho a minha opinião sobre o que é isto, a cadeia cinética aberta e fechada, mas tenho também um Reels no Instagram em que podem rever isto mesmo e perceber um bocadinho melhor. Mas vamos deixar essa conversa também para outra altura. Só na terceira fase é que eles começaram então com estes exercícios. Em que é que eles se baseavam todo o processo? Ou em que é que eles basearam todo o processo?
na reação das 24 horas após, quer no inchaço, quer na dor. Ou seja, criam sempre uma dor no máximo de 3, na escala de 10. Portanto, se isto não acontecesse, a dor estivesse abaixo de 3 e não houvesse inchaço, eles progrediam na intensidade dos exercícios. Isto durou cerca de 10 a 14 semanas. Na terceira fase, principal objetivo, como falámos, foi restabelecer simetria e basearam-se isto mesmo no isocinético. Aqui eles começaram a fazer o quê? Os exercícios de equilíbrio, e nós podemos efetivamente melhorar mais este tipo de exercício que eles fazem aqui. Corrida e técnica de salto e aterragem, ou seja, conseguir ter uma boa mecânica de movimento. Isto foi então trabalhado com menos repetições, alguns exercícios mantinham-se ainda de 15 a 25 repetições. Quanto à força mesmo, ainda na terceira fase, eles já começaram a basear-se então em exercícios de cadeia cinética aberta, reparem nisto que aqui está, portanto uma leg extension e uma leg curl, e aqui foi onde progrediram com mais carga, por assim dizer. Portanto, já foram as tais 2 a 4 séries de 8 a 10 repetições. Para além disto, começaram também a pôr exercícios chamados de cadeia cinética fechada, que foi agachamentos, os back squats, os front squats, o sumo e os pistol squats. O que é que eles variaram ainda? A angulação, ou seja, progredir de menos amplitude de movimento para cada vez mais amplitude de movimento. Na última fase, ora bem, na última fase, fizeram então o teste aos 7 meses e fizeram a tal progressão para 5 séries de 3 repetições, já com mais descanso, obviamente. O que é que eles utilizaram como resposta, mais uma vez? O inchaço muscular e a dor nas 24 horas após. Portanto, tudo isto foi uma progressão bastante simples. E reparem, os agachamentos, os Bulgarian squats, os one leg squats, deadlift, outra variação de deadlift, o step up, tudo bastante simples. Reparem, eles aqui chamaram a isto um good morning, que no fundo é um deadlift. Portanto, um ponto muito importante numa reabilitação do LCA ou numa recuperação do LCA é efetivamente nós cumprirmos um dos princípios básicos de treino, que é a sobrecarga progressiva. Obviamente, em algumas coisas posso ter uma opinião um bocadinho diferente, mas serão coisas que falaremos noutra altura e mais à frente. A grande ideia que quero transmitir aqui é que é possível, sim, nós recuperarmos, reparem aqui, recuperarmos a nossa simetria, e faço já aqui um parênteses, que é, não é só a simetria que é importante, portanto temos de ter outros testes, e temos que nos basear em mais testes do que só isto, para restabelecer, digamos, ou para saber que critérios temos que ter antes do retorno ao desporto. Mas reparem bem aqui. Então, o azul será o nosso controlo e depois temos aqui a 4 meses, 7 meses e 10 meses. E reparem que 10 meses após, eles já estão praticamente numa simetria de 95%, praticamente. Ou seja, em 10 meses é possível restabelecer a força, é possível recuperar a simetria. Obviamente, não é só isto o importante, mas é com algo simples. Exercícios simples, progredir com base em inchaço e com base em dor. Portanto, este vai ser o primeiro passo. Esta é a grande conclusão que tiramos daqui. Não vamos esquecer, é que ainda temos outras coisas a abordar. Isto ficará para uma próxima altura. Espero que tenham gostado da análise deste artigo. Se tiverem alguma dúvida disto mesmo, já sabem, coloquem no grupo, tirem as dúvidas, eu vou sempre respondendo da melhor forma possível e estou sempre aqui para vos ajudar. Mais uma vez, muito obrigado por todas as dúvidas que têm colocado. Vocês são incríveis, são dúvidas extremamente pertinentes
e juntos vamos continuar a crescer. Partilhem com os vossos amigos e deixem lá as dúvidas. Obrigado.